Bom dia! Hoje é sexta-feira, 17 de abril, e a partir de agora você fica bem informado de um jeito único. Nelson Taik diz em discurso de posse que saúde e economia se complementam. Na despedida, Luiz Henrique Mandetta agradeceu a equipe e presidente Jair Bolsonaro disse que divórcio foi consensual. Sei que deixo aqui a melhor equipe. O excesso não levará à solução do problema, muito pelo contrário. O bem versus o mal, empregos versus pessoas doentes, e não é nada disso. O governo de São Paulo entrega 3,5 milhões de kits com material para período de aulas em casa. O material contempla informações aos pais, obviamente aos seus filhos, e contribui para o estudo à distância. Solidariedade é a principal arma de comunidade carente de Santos contra a Covid-19. Muita gente, espaço pequeno, ajuda a gente não tem. 10 dos 13 quilômetros da orla em Mongaguá foram destruídos pela ressaca. Obras de recuperação vão custar 19 milhões de reais. O Bom Dia Cidades já começou. E você que está em casa pode interagir com a gente pelas nossas redes sociais. Fácil, rápido, é só você abrir a câmera do seu celular, capturar o QR Code que está aparecendo aí na sua tela, aí vai abrir todas as nossas opções de multiplataforma, você escolhe a que você mais gosta, que prefere ficar navegando e fica com a gente até às 9 horas da manhã. Além disso, tem também a nossa linha direta com você, que é o nosso WhatsApp, 13982288219. As camadas sociais mais desfavorecidas não estão imunes ao coronavírus. Nesses núcleos, as condições de higiene são precárias e o isolamento social é praticamente inviável, já que famílias inteiras moram muitas vezes em um único cômodo. Fomos até uma comunidade carente da zona noroeste de Santos, onde é a solidariedade a principal arma contra a pandemia. Um lugar onde falta muita coisa. Saneamento, por exemplo. O esgoto corre em valas. Infraestrutura. Vielas estreitas, casas de madeira, umas coladas nas outras. Passarelas em cima do mangue. Palafitas. O que tem de sobra? Necessidades. Estamos na Vila Telma, zona noroeste de Santos. Nessa pequena casa vive Dona Juliana, com 6 filhos e a mãe dela. As máscaras que eles estão usando foram feitas e doadas pela própria comunidade. Dona Juliana sustenta a casa sozinha, trabalhando como diarista. Em tempos de coronavírus, ela está sem trabalho. E sabe de onde tem chegado ajuda? E eles ajudaram bastante, a Leia também ajudou. Que tipo de ajuda você recebeu? E cesta básica, porque a gente vai na prefeitura, na assistente social, não está tendo ajuda. Você não está conseguindo? Não. Como é que tem sido viver com todos os seus filhos aqui, dentro da sua casa pequena? Como é que tem sido a vida? Complicado? É complicado demais, né? Como você vê, muita gente, espaço pequeno, ajuda a gente não tem. Você tem medo de ficar doente? Pegar o corona? Sim. Tenho. Tem que viver com isso? Tem que viver. A Leia, que a Juliana falou, é a mesma que a gente viu distribuindo as máscaras no começo da reportagem. Ela é líder comunitária e diz que, com a pandemia, as necessidades do povo aumentaram. A maior dificuldade é a alimentação, é a cesta básica, porque a gente vive em doação, né? Tem as bases comunitárias, né? Pedindo doação mesmo para poder fortalecer mesmo a comunidade. Né? E aí a gente precisamos mesmo de cesta básica, de alimento, kit de higiene, papel higiênico, água sanitária, sabão, né? Em meio às dificuldades, Leia nos leva a um bom exemplo. Estamos na casa do Sacha, que fica no caminho São Sebastião. Ele está aproveitando a quarentena para fazer máscaras para a comunidade. O material vem de doações. É uma forma de praticar a solidariedade em tempos tão difíceis. A gente fica bem, sabendo que pode estar ajudando as pessoas sem problema algum. É legal estar ajudando.
faz parte. Vocês lembram que em março a nossa região foi atingida por um forte temporal e que 3 cidades foram muito castigadas pela chuva? Vocês lembram que 3 grandes morros desbarrancaram e 45 pessoas morreram? Todas elas viviam como essas pessoas que a gente acabou de mostrar na reportagem, de maneira subhumana. A tempestade, o temporal, reacendeu a necessidade de uma discussão séria, de uma discussão metropolitana sobre um plano de habitação decente para essas famílias. Aí veio o coronavírus e está mais uma vez reforçando a necessidade dos nossos governantes em nível municipal sentarem, discutirem, para poder buscar recursos no Estado e na Federação, para que essas pessoas que a gente acabou de ver na reportagem possam ter o mínimo de vida decente. Em pleno século XXI, famílias inteiras vivendo sob palafitas é algo inaceitável. Quem tiver interesse em ajudar essas famílias pode entrar em contato com a líder comunitária Leia pelo telefone 98148-6671. Se você foi diagnosticado com a Covid-19 e contribui com a Previdência Social, tem direito ao auxílio-doença, benefício concedido pelo governo federal quando o trabalhador fica incapacitado para o serviço. E se você quer dar entrada no auxílio-doença e não sabe o que fazer, saiba, está menos burocrático. Mas quem vai explicar isso para a gente é a advogada previdenciária Vivian Melissa Mendes. Bom dia, doutora Vivian. Em primeiro lugar, muito obrigado por estar conosco e por se disponibilizar a passar esses esclarecimentos tão importantes, porque nós sabemos que existe uma grande parte da população que, se não foi, será atingida pela Covid-19. O que mudou com relação ao que já é habitual quando uma pessoa precisa dar entrada no auxílio-doença? Bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia a todos que nos assistem. Bom, em razão desse estado de emergência causado pela pandemia, o INSS suspendeu os atendimentos presenciais nas agências, entre eles a perícia médica, que era o ato que concedia o benefício de auxílio-doença. Em razão disso, a legislação veio a autorizar o INSS a antecipar um salário mínimo para os requerentes do auxílio-doença, seja ele a doença qualquer doença que dê causa ao auxílio-doença, ao afastamento do trabalhador do trabalho, ele pode ter direito a essa antecipação de um salário mínimo, desde que realmente seja assegurado do INSS e apresente o atestado médico de forma digital. Ou seja, esse atestado hoje pode ser enviado pela internet? Sim, ele vai ser enviado por meio do canal Meu INSS, digitalmente, mas ele deve conter alguns requisitos. Exatamente, não basta simplesmente enviar o atestado, ele precisa obedecer algumas regras. Não, se não estiver dentro desses requisitos que a legislação trouxe, que a portaria do INSS trouxe, a própria perícia do INSS vai refutar o pedido ou então fazer uma exigência para a juntada de um novo atestado que preencha esses requisitos formais. Quais são eles? Ele deve ser legível, conterá a assinatura, o carimbo do médico com o seu CRM, as informações sobre a doença, com o código respectivo e o tempo necessário de afastamento desse segurado do trabalho. Passado o período desse afastamento e a pessoa siga doente, como ela deve proceder, doutora? Bom, essa antecipação, é bom que se lembre, ela tem um prazo máximo de 3 meses. Pode ser antecipado esse salário mínimo por 3 meses. Caso a pessoa tenha ainda necessidade de um afastamento superior a esse tempo, ela, infelizmente, vai ter que aguardar a perícia presencial, né? O benefício só vai ser prorrogado caso tenha a perícia médica presencial. Se o afastamento for
inicial for de 1 mês e ela precisar da prorrogação, ela pode juntar um novo laudo médico com esses mesmos requisitos pelo o tempo restante que ele é necessário para ficar afastado do trabalho, e o INSS vai continuar concedendo esse salário mínimo antecipatório por mais 2 meses, até o tempo limite de 3 meses de antecipação. Depois desses 3 meses, essa medida ela pode ser prorrogada, doutora? Sim, dependendo do estado de emergência, isso pode vir a ser prorrogado pelo Poder Executivo. Agora, por exemplo, não foi prorrogado, a pessoa deu entrada, acabou tendo a necessidade de prorrogação desse benefício e teve concedida essa prorrogação. O valor, a partir dos 3 meses, se não houver prorrogação, vai ser de acordo com a média do INSS. Aí muda completamente. Sim, sim. Após a perícia presencial, que vai vir a ser, de qualquer forma, realizada posteriormente, se a pessoa realmente tiver direito ao benefício, se a perícia atestar, ela fazia direito ao benefício desde o seu início, a média vai ser calculada e vai ser pago também a diferença, Nathalie, desses 3 meses, caso seja superior ao salário mínimo. Quem vai pagar, no caso da situação de emergência, os 15 primeiros dias não vai ser o empregador, né, doutora? De forma direta, não. Indiretamente, a legislação autorizou que as empresas descontem das contribuições que devem ao INSS o pagamento desses 15 primeiros dias ao trabalhador afastado pela Covid-19. Nesse caso, somente estão dentro dessa possibilidade aqueles afastamentos causados pela Covid-19. Tá bom, doutora, muito obrigado pela tua participação e pelos esclarecimentos. Tenha uma excelente sexta-feira. Bom dia para vocês. Bom dia. E Luiz Henrique Mandetta não é mais o ministro da Saúde do Brasil. Ele foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro. O médico oncologista Nelson Taik assumiu a pasta. O novo ministro disse de cara que não vão acontecer mudanças bruscas. Para Nelson Taik, economia e saúde são complementares. Quando você polariza uma coisa dessa, você começa a tratar como se fosse pessoas versus dinheiro, o bem versus o mal, empregos versus pessoas doentes, e não é nada disso. Hoje em dia, a gente tem uma discussão na área de saúde, que são os determinantes sociais da saúde. O que traz saúde para uma sociedade? Um deles é cuidado em saúde, mas entre os outros você tem estabilidade econômica, educação, entre outros. Antes, o presidente da República tentou justificar a demissão de Mandetta. Falou em divórcio consensual e transição tranquila. Evitou criticar o ex-ministro, mas deixou evidente as divergências ideológicas quando a economia entrava em campo. Já começa hoje mesmo uma transição que gradualmente vai servir para redirecionar a posição não apenas do presidente, mas dos 22 ministros que integram o nosso governo. Bolsonaro disse que o país não tem condições de manter auxílios financeiros emergenciais. Segundo ele, o rombo a médio prazo chegaria a R$1 trilhão. O presidente evocou sua formação militar, destacando que não vai falhar por indecisão ou omissão e jamais irá desrespeitar os direitos constitucionais dos brasileiros. Jamais cercearemos qualquer direito fundamental de um cidadão. Quem tem poder de decretar estado de defesa ou de sítio, depois de uma decisão, obviamente, do Parlamento brasileiro, é o presidente da República, e não o prefeito ou o governador. O excesso não levará à solução do problema, muito pelo contrário, se agravará. Já Mandetta foi o primeiro a falar. Em um ambiente diferente, agradeceu diversos membros do Ministério. Citou Raul Seixas, quando disse: prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter uma opinião formada sobre tudo. E pediu para a equipe que ficou não perder as convicções técnicas que caracterizaram o trabalho da sua gestão. Não tenham medo. Não façam 1 milímetro diferente do que vocês sabem fazer. Eu deixo esse Ministério da Saúde com muita gratidão ao presidente por ter me nominado e ter permitido que eu nominasse cada um de vocês. Deixo esse ministério... Ó, meu amigo Vanessa, chegou o mineirinho.
Senta aí. Senta aí. Eu deixo esse ministério, mas eu sei o que eu deixo. Sei que deixo aqui a melhor equipe. Trabalhem para o próximo ministro, tal qual vocês trabalharam para mim. Ele finalizou elogiando a imprensa. Disse que ministros passam e se colocou à disposição para ajudar seus sucessores. Não deixem de me acionar e ligar quando acharem que eu possa servir para alguma coisa para vocês. E não deixem de não me escutar quando acharem que me escutando eu posso estar prestando algum desserviço a vocês. Tenham a mais absoluta certeza que a gente fez e lutou um bom combate até aqui. Vocês lembram quando eu fiz um editorial aqui criticando a quarta ou quinta vez que o presidente Jair Bolsonaro chamou a Covid-19 de gripezinha? Alguns concordaram, outros discordaram e acharam que eu estou contra o presidente Jair Bolsonaro. Não estou contra o presidente Jair Bolsonaro e jamais estarei contra uma autoridade eleita de maneira democrática. Assim foi a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Assistindo, aliás, reassistindo essa reportagem, eu anotei alguns trechos, algumas palavras que precisam ser levadas a um nível de reflexão profunda. Mandetta disse: sei o legado que deixo. Deixa legado. E isso ninguém vai tirar do ex-ministro da Saúde. Não tenham medo. O medo não produz bons frutos. O pânico causado muitas vezes pelas notícias dadas de maneira errada a respeito da Covid-19 não contribuem para a busca da sua cura. Presidente Jair Bolsonaro disse: respeito direitos constitucionais do cidadão. É isso, presidente, que todos os cidadãos brasileiros, os que votaram e os que não votaram no senhor, os que concordam e os que não concordam com o senhor, esperam. E o primeiro direito fundamental do cidadão brasileiro, constitucional, é o direito à vida. Isso a gente não pode esquecer. Temos também a questão da disputa política e da polarização. Durante todo este enfrentamento, a gente viu novamente renascer uma polarização que não levou o Brasil a lugar absolutamente nenhum. Todos estamos no mesmo barco. Ao novo ministro da Saúde, que tem um currículo invejável, que tem posições que diferem da de Jair Bolsonaro, como, por exemplo, a respeito do isolamento, o Nelson Taik também defende o isolamento horizontal. E esperamos que o Jair Bolsonaro, nosso presidente eleito de maneira democrática, escute o novo presidente, o novo ministro da Saúde. E que sim, haja uma coesão, uma coerência no discurso como um todo do governo. Ontem, Jair Bolsonaro demonstrou um equilíbrio que não demonstrou durante toda esta crise. Digno de elogios a postura do presidente. Não desmereceu, apesar de deixar claro as diferenças ideológicas, quem começou esta batalha e quem conseguiu, até agora, segurar os números e evitar que mais mortes fossem registradas no nosso país. E o governo de São Paulo entrega 3,5 milhões de kits com material para período de aulas em casa. O governador João Dória anunciou a distribuição de kits com material didático e manual de orientações às famílias. A entrega vai acontecer a partir do próximo dia 27. O investimento é de 19,5 milhões de reais do governo do estado de São Paulo. O material contempla informações aos pais, obviamente aos seus filhos, e contribui
para o estudo à distância. Aquilo que for necessário ser entregue eventualmente na escola sempre será realizado com agendamento, evitando qualquer tipo de aglomeração. Esta não será a principal estratégia. Nós vamos utilizar, por exemplo, o transporte escolar para nos ajudar a fazer as entregas, gerando inclusive a possibilidade destes contratos serem ativados e as famílias poderem terem uma renda, inclusive, nesse momento. Estamos trabalhando em parcerias com a Polícia Militar. Logicamente, estamos negociando com outros formatos de logística também para dar suporte a esse tipo de ação. As aulas na rede estadual de São Paulo estão suspensas desde o dia 23 de março como medida de controle ao coronavírus. A SEDUC antecipou o período de férias. De 22 a 24 de abril agora, professores vão receber formação com orientações sobre como atuar durante o período de ensino homeschool. Sempre em perfil de teletrabalho, isso é muito importante. Então, os professores farão um replanejamento, pensar junto com a rede, receberão formação de como utilizar as ferramentas, como utilizar todos os materiais que estamos disponibilizando e como que eles proativamente podem fazer mais coisas. Temos exemplos magníficos feitos pelas nossas escolas e as atividades de engajamento ainda pelos alunos no dia 22 até o dia 24. No Santa Portal você encontra mais informações sobre o assunto, como, por exemplo, como baixar os aplicativos fornecidos pelo governo do estado no auxílio às aulas em casa. Aliás, falando de Santa Portal, já está aqui comigo o Gustavo Klein, editor-chefe do Santa Portal. Gustavo, seja muito bem-vindo, bom dia. Obrigado, Nathalie, bom dia. Vamos começar pelos números? Vamos começar pelos números. Chegamos a 2.167.955 casos no mundo de coronavírus, com 146 mil mortes e 550 mil pessoas já recuperadas da doença. No Brasil, são 30.891 casos com 1.952 mortes. O estado de São Paulo tem mais de um terço desses casos, 11.568, e 853 mortes. Um detalhe importante, na capital paulista, 3 hospitais da Zona Leste já estão lotados. Já não há mais, quem sofreu um infarto, por exemplo, ali naquela região vai ter que ser levado para outro lugar. E esse é um dos problemas do coronavírus. Os hospitais lotados por causa do coronavírus, as outras doenças não deixam de existir. Sim. E não vai ter leito nem UTI para todo mundo. Está aí a importância dos hospitais de campanha que estão sendo montados em todo o estado de São Paulo. Aliás, hoje às 11 horas da manhã acontece a última vistoria técnica no hospital de campanha montado no Guarujá, na base aérea, porque são esses espaços que vão poder ser usados de maneira bastante planejada para que as outras doenças que seguem acontecendo, os pacientes possam também ser atendidos, né, Gustavo? Exatamente, pois é. Falando em morte, um médico do Costa Fascinosa, que continua atracado no nosso porto, morreu, vítima da Covid. Morreu ontem. Ficou 12 dias internado, ele havia sido encontrado desmaiado na cabine do navio, um médico italiano de 70 anos, era funcionário da própria Costa, permaneceu 12 dias internado em um hospital aqui da cidade de Santos e ontem, infelizmente, não resistiu. No Guarujá, na contramão, a gente teve aí o primeiro caso da cidade, graças a Deus, recuperado, né? Isso, exatamente, um rapaz de 38 anos que trabalha num hospital da capital de São Paulo, já voltou para a linha de frente aí contra a doença, agora imunizado, né? Graças a Deus. Aliás, falando no Guarujá, ontem no finalzinho da noite, um decreto do prefeito Walter Suman flexibilizou a abertura gradual de alguns estabelecimentos comerciais. Exatamente. Bem na linha do que o prefeito Alberto Mourão havia defendido na terça-feira naquela live que ele fez. Todos os prefeitos e as equipes deles estão tentando fazer ginásticas no vocabulário para dizer que não é uma flexibilização, mas enfim. O fato é que muitos comércios que estavam fechados e que não são serviços essenciais estão reabrindo as portas. A gente reconhece a necessidade do empresário que gera empregos, de sobrevivência, inclusive. Eu só espero que esses prefeitos não se arrependam e não precisem voltar atrás nessas decisões num futuro próximo. E que esses estabelecimentos que estão podendo voltar a atender sigam rigorosamente as regras que foram e que também estão no decreto, por exemplo,
do prefeito Walter Suman, de distanciamento, de uso de máscaras, de uso de álcool gel, da necessidade de hora marcada. Sim. Se todas essas medidas forem tomadas de fato pela população, a gente não tem visto a população cumprir as medidas que são pedidas hoje, né? Como isolamento. As pessoas hoje andam pela rua como se não houvesse nenhum perigo. Se isso tudo for cumprido, a gente consegue reduzir. O prefeito Alberto Mourão, que falou conosco ontem, ao vivo, via remota, deu uma declaração que causou aí uma polêmica, defendendo aí o rodízio de pessoas, justamente para que a gente tente deixar em casa até os mais teimosos. Sim, Eu não entendi bem como isso vai ser operacionalizado. Eles falaram em número do RG. Final do RG. Final do RG, né? Como se fosse ali o final da placa do carro em São Paulo, que você não pode circular em certos dias, definir o horário. Eu estou muito curioso para acompanhar aí nos próximos dias como essa situação vai se desenrolar e como eles vão conseguir operacionalizar isso daí. Todo mundo vai andar com RG para poder ir no supermercado das 7 às 11 da manhã, quem tem o RG final 5. E tem que ter gente suficiente para fazer a fiscalização também, sim, né, Gustavo? E para trabalhar, né? Porque os funcionários também têm RG e também não vão poder circular nesses horários. Falando um pouquinho novamente do presidente Jair Bolsonaro, logo depois da posse do Nelson Taik, ele voltou a contrariar a OMS, a defender que crianças voltem para a escola, porque ele disse que não sabe de nenhum caso de criança que tenha sido contaminada pela Covid-19. Pois é. Raciocínio raso, nesse caso, do presidente Jair Bolsonaro. Essas crianças podem não ter sintomas, mas elas também pegam a doença. Foi uma questão levantada pelo Alberto Mourão, a preocupação, porque elas são suscetíveis e assintomáticas, elas podem espalhar esse vírus de uma maneira... Exatamente. E aí, para a criança voltar para a escola, você tem toda uma rede de profissionais que também tem que voltar a trabalhar. Essas crianças, muitas delas, ficam com os avós em casa no outro período porque os pais estão trabalhando. Então, elas se contaminam na escola ou na rua e voltam para as casas. Quer dizer, irresponsabilidade neste momento. É bom repensar este pensamento. E para a gente encerrar, a Santos Port Authority entrou nessa luta aí contra o coronavírus e vai ajudar Santos e Guarujá. E Guarujá, as duas cidades aí que tem o porto estabelecido aqui na região. 2 milhões em insumos, álcool gel, basicamente, e equipamentos de proteção individual para as duas cidades. Não sei se ficou definido em que área isso vai ser usado, se vai ser para os profissionais da saúde, mas enfim, uma decisão aí humana e solidária da Santos Port Authority de ajudar nesse momento as cidades a combaterem o vírus. Aliás, a gente tem uma entrevista com o presidente da Santos Port Authority, Casimiro Tessio. Eu vou pedir para a minha produção colocar no ponto para que a gente possa ouvir. Nós aprovamos uma doação para as prefeituras do Guarujá e de Santos de insumos no valor de R$1 milhão para cada prefeitura. Equipamentos, insumos médicos também para combater o Covid. Essa ação ela consagra ações que várias empresas do Porto já vêm fazendo em ajudar as prefeituras, associações, instituições de caridade, justamente para atender a população que precisa, tanto no tratamento médico como no apoio social. Para você que queira doar, queira participar desse processo, pode ter mais informações pelo e-mail portocidade@brSSZ.com. A gente vai estar disposto a responder as dúvidas e receber colaboração de você que pode ajudar não só essa campanha, mas ajudar realmente quem precisa. Eu acho que toda ajuda é bem-vinda. O Porto tem uma grande responsabilidade com a cidade e é louvável essa iniciativa da Santos Port Authority de estar aí iniciando, né? A gente pode dizer que foi o início, como bem disse Casimiro Tessio, o início de uma corrente do bem que pode e deve acontecer, né, Gustavo? Exatamente. O Porto, durante muito tempo, se portou como se não fizesse parte da cidade. Essa integração, essa iniciativa do Casimiro Tércio de solidariedade, de ajudar as cidades no qual o Porto está inserido, mais do que válida, muito legal. Gustavo, muito obrigada pela semana. Nathalie. Vamos descansar, sábado e domingo, segunda estamos de volta. Segunda estamos aí. Confira agora como fica o tempo nesta sexta-feira.
Em Santos, a máxima será de 28 graus e a mínima de 20. O dia amanhece parcialmente nublado e não há previsão de chuva. No Guarujá, o sol estará presente entre nuvens ao longo do dia e as temperaturas giram entre 21 e 29 graus. Tempo bom, sol e poucas nuvens em Cubatão. A mínima será de 20 e a máxima de 29 graus. Esta sexta-feira será nublada em São Vicente e as temperaturas ficam entre 20 e 29 graus. Em Praia Grande, o dia será ensolarado e permanecerá assim, mínima de 21 e máxima de 29 graus. O mesmo cenário acontece em Mongaguá, onde o dia será de sol com poucas nuvens. As temperaturas ficam entre 20 e 29 graus. E agora, informações atualizadas do sistema de travessia de balsas. Neste momento estão em operação 4 embarcações. O tempo, diferente aí de quase toda a semana, está um pouquinho mais elevado, está em 20 minutos. Capacidade de 540 veículos por hora. Em São Sebastião e Ilhabela temos 30 minutos de cada lado, 3 embarcações. Em Bertioga, Guarujá, uma embarcação. A gente vê aqui, voltando à travessia de Santos-Guarujá, tem uma fila do lado aí do Guarujá, um pouco extensa, diferente dos outros dias. Voltando aqui para Bertioga, Guarujá, uma embarcação, 30 minutos de cada lado. Vale do Ribeira, nós temos uma embarcação em cada um dos trechos que eu vou citar agora. Iguape, Jureia, Cananéia, Ilha Comprida, Cananéia e Continente. E 30 minutos de espera em ambos os trechos. Santos e Vicente de Carvalho tá com apenas 2 barcas e o tempo, que ao longo da semana se manteve no que é normal, tá um pouco elevado. 20 minutos de cada lado. No sistema Anchieta Imigrantes, o tráfego flui normalmente em todas as rodovias. O tempo está encoberto, mas a visibilidade é boa. A operação neste momento é de 5x5. Antes de eu ir para o intervalo, eu quero aqui registrar e agradecer a audiência das pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Michele Mendes, Cláudio Honor Carmo, Vinícius Constantino, Conceição Oliveira, Evandro Carlos de Andrade, todos acompanhando e junto com a gente desde as 8 horas da manhã. No próximo bloco, a gente vai falar dos impactos da Covid-19 para Mongaguá, que também tem um outro grande desafio: recuperar o trecho da orla da cidade que foi destruído pelas ressacas. Voltamos já. Estamos de volta e dos 13 quilômetros de orla, 10 foram fortemente atingidos pelas ressacas em Mongaguá. Para recuperar o que foi destruído, serão necessários pelo menos 19 milhões de reais. E é em Mongaguá que está o repórter Fabiano Roma, com quem a gente conversa agora ao vivo. Fabiano, bom dia. Em que ponto que você está exatamente e quais foram os estragos por aí? Olá, Nathalie, bom dia para você, bom dia para quem está ligado com a gente aqui na Santa Cecília TV. Eu estou aqui bem pertinho, aliás, estou do lado da feirinha de artesanato, que foi muito atingida aí pela ressaca e já foram realizadas obras de recuperação. Eu estou aqui do lado do prefeito, o prefeito Márcio Melo. Bom dia, prefeito, desculpa, me enrolei aqui, porque eu queria pedir para o Periquito mostrar lá atrás, olha só, na Avenida da Praia, o pessoal trabalhando, tirando a areia que foi trazida para o meio da rua aqui da ressaca. Para você ter uma noção, eu vou pedir para o Márcio Periquito mostrar de novo aqui, olha só. Aqui tem a feirinha de artesanato, tá? Que já cria uma barreira para a água, mas a água invadiu tudo isso aqui e encheu a avenida de terra. Prefeito, bom dia para o senhor. Muito trabalho para fazer? Dia está atravessado, Roma, dia está atravessado, Nathalie. Muito trabalho, infelizmente, já com tantos problemas que nós temos com essa questão do Covid-19. Aí essas 4 ressacas seguidas, uma atrás da outra, destruindo aí quase 10 quilômetros, né, dos 13 quilômetros nós temos de orla. E uma cena muito triste, né? Inclusive pessoas se machucando e assim por diante. E que realmente está dando muito trabalho para tentar ter toda essa estrutura de volta. Por quê? Além da ressaca destruir, ela comprometeu o alicerce, a base de quiosques, da própria feira de artesanato. Então é um serviço que toda a nossa equipe está se dedicando, né, de fazer os primeiros trabalhos aí emergenciais para que isso não caísse. Teve alguns quiosques, para você ter uma ideia da força, que ele foi engolido inteiro pela questão da maré da cratera que abriu. Então nós temos aí todo esse posicionamento para estar fazendo, trabalhando incansavelmente. Aliás, agradecer, né, toda a nossa equipe da prefeitura que vem se dedicando aí para tentar
principalmente esses trechos onde quiosqueiros que dedicam toda a sua vida, que talvez é o único investimento que tem na vida, para não perderem e terem mais prejuízos ainda. É verdade, prefeito, a questão dos postes, né? Foram mais de 70 destruídos? Mais de 70 postes destruídos em toda a orla, causando um problema muito sério, inclusive agora com segurança, iluminação e ao mesmo tempo perigo, né, dessas fiações. Obviamente nós tivemos que desligar tudo, entramos em contato com a empresa para poder desligar, para que não tenha nenhum tipo de perigo elétrico, de choque, alguma coisa nesse sentido, mas foram mais de 70 postes em toda a nossa orla. Prefeito, tem gente sem luz ainda, sem energia? Na verdade, o que nós desativamos foi os postes dos passeios, né, da própria orla. Em termos das casas, residências, está tudo tranquilo nessa situação. Normalizado. Tá normalizado. Prefeito, quanto que vai gastar para arrumar isso tudo e da onde vai vir esse dinheiro todo? Essa é a maior preocupação que nós temos e quero deixar bem claro isso, até porque tem algumas pessoas distorcendo as coisas, né? Nós anunciamos aí que toda a equipe de engenharia prevê um gasto aí, né, um investimento de 19 milhões e as pessoas estão falando que esses 19 milhões já chegou. Que bom se tivesse chegado, nós estaríamos tranquilos já para iniciar as obras. Mas na verdade é uma previsão de 19 milhões de gasto que nós estamos aí pedindo, né, para deputados, senadores, defesa civil, para que nós possamos realmente ter a ajuda do governo do estado e do governo federal, porque senão fica praticamente impossível, com o orçamento, como é a cidade de Mongaguá, o menor orçamento de toda a região metropolitana, fica impossível de praticar e exercer. É óbvio que nós estamos fazendo com os recursos próprios, o que você já olhou, tem visto aí, essa primeira recuperação nos casos emergenciais, mas deixando sem acabamento, sem nada, simplesmente para tirar o perigo, né, das pessoas se machucarem e assim por diante. Prefeito, é bom a gente ressaltar que a prefeitura está trabalhando, né? Como o senhor mesmo disse, são obras emergenciais, mas está acontecendo como a gente pode ver aqui. Eu quero aproveitar a presença do senhor, prefeito, para perguntar sobre os casos da Covid-19 aqui no município. Como é que está a situação? Nós estamos trabalhando também de uma maneira muito forte, né, com todo esse problema que é uma pandemia mundial, as dificuldades que nós temos em frente, tudo isso, né, que o país está vivendo, outros países de primeiro mundo estão vivendo, e a gente está tentando fazer o nosso possível e impossível. Mongaguá está hoje com 25 casos suspeitos, infelizmente 2 confirmados, né? Desses 25 nós temos 4 pessoas internadas, 18 sendo ficado em isolamento nas suas próprias residências e 3 óbitos sendo investigados. Desses 25 casos, 1 confirmado, infelizmente, é um óbito, né, que foi confirmado, mas mediante tudo isso nós estamos tentando manter todo esse equilíbrio, com toda a orientação, cobrando, fiscalizando, conscientizando as pessoas para que nós possamos realmente ficar em casa, né, aproveitar essa audiência do programa de vocês, que é muito forte aqui na nossa cidade, para as pessoas realmente conscientizar e fiquem em casa, que é o melhor caminho, a melhor situação hoje no momento. Prefeito, já está sendo usada a cloroquina aqui em Mongaguá, não? Não, ainda não, até porque ainda nós estamos muito acompanhando todas essas decisões, né? Porque eu tenho falado sempre isso, é acompanhar os médicos, é acompanhar o raciocínio total das pessoas preparadas, que estudaram, para que nós possamos dar passo a passo, né? Então a gente está ainda um pouco esperando a viabilidade disso para aí sim começar a tomar esse posicionamento. Até porque, graças a Deus, ainda Mongaguá tem um número ainda muito baixo, né, dentro de toda uma realidade nacional, até da nossa região. Então nós estamos aí atentos para poder realmente passo a passo e de acordo com as decisões dos médicos e assim por diante. Prefeito, o senhor falou de posicionamento, né? Guarujá, até a Nathalie estava falando agora há pouco no jornal, Guarujá vai liberar o comércio, né, de forma parcial. E aqui o senhor estuda alguma medida de liberação de comércio, de diminuição de taxa de impostos? Na verdade, são 2 pontos que nós temos que ser muito coerentes e, acima de tudo, temos a responsabilidade de tomar uma maneira firme. Eu tô aguardando ainda o pronunciamento dia 22 do governador do estado. A gente sabe da necessidade do comerciante. Eu sou comerciante, a vida inteira comerciante. A gente sabe que o momento é muito complicado. As pessoas estão numa dificuldade enorme, né, para poder realmente manter as suas obrigações financeiras, inclusive de comércios aí que passa dificuldades, manter funcionário e assim por diante. Ao mesmo tempo, nós temos que entender que é um momento que países tomaram essa iniciativa de liberar e depois sofreram muito com as consequências. Países de primeiro mundo, como Itália, Espanha, França, a própria China, os Estados Unidos agora passando o que está passando. Então, eu acho que a gente tem que ter a responsabilidade de poder tomar os posicionamentos de forma metropolitana, de região metropolitana, os 9 prefeitos juntos, passo a passo. Eu tenho sempre falado isso, Roma, ninguém quer fechar comércio, ninguém tem o prazer de fechar o comércio. O momento é necessário, gradativamente você tentar ir abrindo, mas com toda a fiscalização
possível para que nós possamos realmente ter esse autocontrole e, acima de tudo, que o principal, que a vida das pessoas sejam preservadas e a sua saúde. Então a gente está esperando o pronunciamento dia 22, mais 4, 5 dias, né? Eu acho que isso, com tudo isso que já vem sofrendo todo mundo, é importante ter esse pronunciamento do governador, das pessoas especializadas, e aí sim tomar uma decisão, na minha opinião, de forma metropolitana e conjunto. Perfeito. Prefeito, o senhor também tomou outra medida aqui que cortou metade do seu salário e do pessoal aí do primeiro escalão, né? Por quanto tempo essa medida vai durar? Quanto isso vai gerar de recurso para a prefeitura? E vai ser tudo aplicado no combate ao coronavírus, né? Sim, eu acho que essa atitude que nós tomamos, né, principalmente em relação ao meu salário, dos diretores que aqui não tem secretaria, dos cargos puramente comissionados, sem ser os concursados, é uma atitude sensata e de bom senso, isso que eu tenho falado sempre, bom senso. Não adianta a gente ver os comércios se sacrificando, as pessoas se sacrificando e nós não fazemos a nossa parte. Eu acho que o momento é de todos nós sermos solidários, né, e ao mesmo tempo temos o bom senso. Eu acredito que isso prejudica o meu dia a dia, prejudica, como está prejudicando a vida de diversos comerciantes e de outras pessoas também. Então, os recursos que nós recebemos, né, salários que nós recebemos, ele vem do poder público. Então, se a situação econômica está complicada para todos, nada mais do que justo de nós tomarmos esse posicionamento. Além de tudo isso, nós estamos também rediscutindo os contratos com a prefeitura em até 25%. Obviamente, contratos esses que não sejam da área da saúde, segurança pública, limpeza pública, porque aí vira o caos muito maior. Então, acho que isso e tudo isso, essa economia será aplicada, obviamente, na saúde, na questão do Covid-19. Enquanto nós tivermos a situação do Covid, eu vou permanecer com esse decreto em mãos para poder realmente fazer a minha parte como chefe do executivo, como responsável para poder fazer o melhor e assim por diante, trabalhar também com essa forma econômica. Só para finalizar e não me estender muito, na questão dos impostos, muitas vezes tem um discurso populista, né? Prefeituras como a nossa aqui da região metropolitana, a única fonte de arrecadação que tem são os impostos como IPTU. Então a pessoa falar que vai dar desconto de IPTU no momento desse, prefeitura não tem varinha mágica. Se não entra o IPTU, eu não pago médico, eu não compro remédio, eu não faço nada. Então isso é praticamente inviável, a gente respeita o posicionamento de alguém, mas eu acho muito um discurso populista do que eficaz. Obviamente a gente tem que adotar medidas para que essas pessoas tenham uma outra forma de poder honrar os seus compromissos, e aqueles que puderem ir pagando, tem que ir pagando para poder ajudar justamente nessa questão da estrutura para manter a saúde e, entre as outras coisas, segurança pública em dia. É verdade, prefeito, é um momento que a gente precisa estudar muito, né? Ter muita paciência, dar um passo de cada vez para que seja um passo acertado. Prefeito, muito obrigado pela sua participação aqui. É sempre um prazer conversar contigo. Obrigado pelos seus esclarecimentos. E eu vou devolver para a Nathalie, vou perguntar. Nathalie, você tem alguma pergunta aí para o prefeito ou então a gente já encerra daqui? Fabiana, eu tenho sim uma pergunta bem rápida. Primeiro, eu quero que você agradeça a disponibilidade do prefeito de nos atender. Só para encerrar com relação à Covid, há uma grande preocupação do ponto de vista do número de leitos, né? A gente já tem algumas regiões aqui que estão com um percentual bastante elevado de internação de pacientes. Como é que está a questão dos leitos em Mongaguá? Tá, ok, vou repassar a pergunta aqui, Nathalie. A Nathalie manda agradecer a sua disponibilidade, gentileza, sempre conversar com a gente aqui. E ela pergunta na questão dos leitos. Como é que Mongaguá está se preparando? Tem hospital de campanha? Quantos leitos tem? O que nós temos feito, Nathalie, até mediante a nossa cidade, nós estamos aí trabalhando e cobrando uma empresa que pegou para reformar um PS que nós tínhamos, e é uma empresa muito ruim, muito difícil de lidar, agora está em fase final terminando, então nós vamos reabrir o PS do Veracruz para que a UPA fique totalmente para o Covid-19. Como o nosso número ainda, graças a Deus, ele está sendo controlado, não é um número alto, nós temos outros segmentos. O hospital de campanha, até por uma situação de região metropolitana, nós temos o Hospital Regional de Itanhaém aqui, que é para atender toda a nossa região, até porque ele é do governo do estado. Nós temos lá a própria referência como Irmandúcia, entre outros, que vem fazendo esse pontuamento. O hospital de campanha hoje, para você ter uma ideia, como está sendo montado ali na Praia Grande, custa quase 8 milhões de reais, né? E qual que é o maior problema que eu tenho debatido muito? Não adianta nós termos o hospital de campanha, se o maior problema hoje, que não é só do Brasil, Estados Unidos, outros países de primeiro mundo, que são os respiradores, que são os ventiladores, ninguém consegue comprar, ninguém consegue ter. Então não adianta você abrir uma estrutura, gastar o dinheiro público sem ter. Hoje nós temos 13 respiradores em Mongaguá. Para você ter uma ideia, o prefeito de Peruíbe também está numa luta danada lá para abrir lá um espaço a mais, na onde seria a maternidade colocar, e ontem mesmo ele fez um pronunciamento de ter apenas 3 respiradores, né? E a dificuldade que está tendo. Então a gente está tendo o bom senso de investir naquilo que nós já temos para poder passo a passo
fazer a nossa parte, mas de maneira responsável, não apenas para querer aparecer, né? Eu poderia, pega aí, pega a Dudu Samba, vamos pegar lá e vamos fazer um hospital de campanha com leitos, mas e respiradores e ventiladores, coisas que a gente não está conseguindo adquirir, não Mongaguá, né? O Brasil inteiro, cidades maiores estão tendo esse problema. Então a gente, mais uma vez, tem um bom senso de fazer o que é correto e, obviamente, lidando com os casos que nós temos, que hoje são apenas 25, então a gente vai controlando tudo isso dentro daquilo que nós temos e ainda nós temos o hospital em caso de colapso para poder realmente fazer toda essa situação. Tá certo, prefeito Márcio Mello, muito obrigado mais uma vez pelas suas palavras, pela disponibilidade de estar aqui com a gente no Bom Dia Cidades. A gente vai terminar, Nathalie, dando um exemplo aqui, ó. Prefeito, obrigado, hein? De longe. E fique em casa. Fique em casa, é isso aí. Nathalie, com você. Obrigada, Fabiano, bom trabalho. E a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, vamos conversar ao vivo, de maneira remota, com o prefeito de Cubatão, Adhemário Oliveira. No município, apenas 40% dos moradores aderiram ao isolamento social. Não saia daí, até já. E estamos de volta, agora são 8 horas e 50 minutos e eu quero aqui agradecer a audiência pelas nossas redes sociais. Estão conosco a Evelyn Araújo, Jonathan Ormelese, Luiz Carlos, Max Adriana, Júnior Melo, Guinho Silvestre, vereador lá de Mongaguá, Evandro Carlos de Andrade, Valquíria Santos de Oliveira, Custódia Cabrinha da Silva, Robson Carmona e também a Selma. Todos nos acompanhando, ligados aqui especialmente na entrevista do prefeito Márcio Cabeça, que nós acabamos de bater um papo e que seguem conosco até às 9 horas da manhã. Essa semana foi divulgado um ranking das 12 cidades com o maior índice de isolamento no estado. São Vicente apareceu em primeiro lugar. Cubatão ficou com o pior índice. Apenas 40% da população atendeu ao apelo de ficar em casa. Sobre esse assunto e sobre outros relacionados à Covid-19, vamos conversar ao vivo, de maneira remota, com o prefeito de Cubatão, Adhemário Oliveira. Prefeito, bom dia. Antes de mais nada, muito obrigado pela disponibilidade em atender aqui o Bom Dia Cidades. Bom dia, Nathalie. Bom dia a todos que acompanham a TV 106. Prefeito, eu vou começar o nosso bate-papo falando a respeito desse ranking. Não tem como a gente não falar. Como é que a Prefeitura recebeu esse levantamento e o que a administração tem feito para permitir ou para incentivar que as pessoas, de fato, fiquem em casa neste momento onde a recomendação é o isolamento social? Ali, o que nós precisamos deixar registrado, primeiro que a metodologia desse levantamento não é confiável, não é científica, então é difícil da gente utilizá-la como absoluta. Mas, de qualquer forma, nós respeitamos que é uma ferramenta tecnológica e a tecnologia está aí, obviamente, para nos servir. Por outro lado, as cidades têm as suas características específicas, né? Por exemplo, aos prefeitos reduzirem o salário. É claro, tirar 30% de quem ganha 25 mil é fácil, quero ver você tirar 30% de quem ganha 10 mil, né? Então, perceba que daí cada cidade já tem as suas características. Então, não dá para generalizar. Cubatão, você tem, por exemplo, a maior comunidade da Baixada Santista, que é a Vila Esperança, e a segunda, que é a Vila dos Pescadores. 70% das cidades do país têm menos de 20 mil habitantes. Vila Esperança tem 35 mil. É uma cidade dentro de outra cidade. Nós não temos equipamentos públicos dentro da Vila Esperança. Automaticamente... As pessoas vão para a rua. 7 mil pessoas que são beneficiadas pelos programas sociais do governo federal, elas precisam fazer os seus saques. As casas lotéricas, Cubatão só tem um centro, né? Só tem a Avenida 9 de Abril, e é onde está a concentração de bancos. Todos os bancos ficam localizados aqui. Você tem o Casqueiro, que é descentralizado, é uma outra realidade. Então, é natural, né? Você pode fazer 10, 20 levantamentos, que esses números vão estar essas medições estarão aí dentro desses padrões. Por quê? São características específicas de Cubatão. 35 mil pessoas vão sair da comunidade, necessitam fazer os seus saques, necessitam ter acesso aos equipamentos públicos e por isso que há essa descentralização. Prefeito, o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, ele sugeriu, isso acabou sendo amplamente divulgado, uma espécie de rodízio de pessoas para tentar controlar essas aglomerações. Qual que é a sua opinião a respeito dessa medida? Eu acredito, eu sou totalmente defensor da conscientização, que é isso que nós estamos fazendo aqui, envolvendo a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, as entidades de classe, a sociedade civil, conscientizando com as lives, usando a comunicação, da importância de ficar em casa, colocando na cabeça das pessoas que o vírus é letal,
Porque a imposição, se a pessoa não tiver consciência, não tem jeito, Nathalie. Eu não acredito muito, eu assemelho muito à ditadura, né? Se o terror, né? Se a imposição resolvesse, nós não teríamos violência, né? Então, acho que a questão, eu prefiro investir em que pese respeito aos pensamentos adversos, investir na conscientização, que é o que estava funcionando, né? Quando você vê a cidade, por exemplo, de Cubatão, você tem o menor número de mortes proporcionalmente do estado, um dos menores. Então, as pessoas, aí o presidente diz, vai para as ruas, o governador, muito mais centrado, fica. Você tem também um apelo político muito grande. Aí os prefeitos, obviamente, sofrem a maior pressão, porque você tem os adeptos do partido A, os adeptos do partido B, e acabam polarizando uma situação crítica e drástica como o coronavírus. Então, as nossas dificuldades são grandes, mas eu defendo que a conscientização é o melhor caminho. Começou a funcionar ontem em Cubatão como uma ajuda aí ao atendimento, um container. Que tipo de prestação de serviço esse container vai fazer? Nathalie, o que é bom lembrar, né, que Cubatão tem a melhor estrutura. E não é falar isso apenas por uma questão de conveniência. Nós temos o nosso hospital. Enquanto as cidades discutem hospital de campanha, porque o hospital de campanha é porque você não tem estrutura. Nosso hospital de campanha ele já está construído desde 2000, né? Para você ter uma ideia, eu tenho capacidade, hoje eu aumentei a capacidade do hospital em 47%, e tenho capacidade de aumentar 128%. O nosso hospital de campanha já está pronto temos 10 leitos de UTIs habilitados. A carreta que nós implantamos ontem é para dar suporte à nossa rede de urgência e emergência. Nós temos nosso pronto-socorro central e o pronto-socorro infantil. Qual o papel da carreta? Nós colocaremos 2 agentes de saúde nas nossas portas de urgência e emergência, tanto no pronto-socorro central e no pronto-socorro infantil. Eles ficam ali aferindo a temperatura, porque ela é a metodologia a laser, né, que você encosta na testa. Se passar dos 37,5 graus, imediatamente essa pessoa vai direto para a carreta, para evitar adentrar na unidade e contaminar em massa. E na carreta ela é composta por 2 salas ambulatoriais, por uma recepção, nós temos uma sala de medicação, então toda a estrutura e de repouso, e também nós temos respiradores na carreta. Se a pessoa necessitar, nessa triagem, fazer lá a saturação de oxigênio no corpo, detectar que está dentro dos padrões, se detectar que a oxigenação está abaixo dos padrões e ela necessite de internação, ela já sai, tanto para o local estratégico, já sai pela porta dos fundos do PS Central, que conecta no corredor direto para a internação, evitando assim o menor número de contato possível. Se ao recepcionar a pessoa, ela passar pela triagem, que também a carreta terá triagem, e ver que o caso dela é um caso de orientação, uso de máscara e medicação, ela é devolvida de imediato para o isolamento residencial. A carreta complementa a nossa rede de urgência e emergência, com essa medida, a gente evitando aí a contaminação em massa. A gente está chegando perto do fim da nossa entrevista, prefeito. A cloroquina, ela já está sendo utilizada na rede de saúde pública do município? Olha, nós temos estocado, agora o uso não é regulamentado, né? Isso o secretário de saúde da região tem feito reuniões por videoconferência e tem casos específicos, né, padrões específicos, e os usos se dará pela orientação médica. Prefeito, muito obrigado pela tua participação, pela disponibilidade em atender aqui o pessoal, a nossa equipe do Bom Dia Cidades, para prestar esses esclarecimentos que são de fundamental importância para toda a nossa região e em especial aí para a população de Cubatão. Tenha um excelente final de semana. Muitíssimo obrigado, parabéns pela iniciativa, usando a tecnologia, a videoconferência. Confesso para você que foi a primeira que fiz. Parabéns, sucesso. Obrigada, e será a primeira de muitas. O Bom Dia Cidades desta sexta-feira fica por aqui. Ao longo da nossa programação, você acompanha o Boletim Santa Portal. Às 7h30 da noite, tem o resumo das notícias do dia no Caderno Regional. E claro, ao longo de todo o dia, informações da nossa região, do Brasil e do mundo no Santa Portal. Eu volto na segunda-feira, às 8 horas da manhã, se Deus quiser. Bom fim de semana. Até segunda-feira. Tchau.